essa membrana, ela tem vasinhos. Ela é toda cheia de vasinhos sanguíneos. Não é que ela é como se Hum. fosse um plástico e não tem nada. Não, ela é uma parte viva, tá certo? Então, ela tem pequenos vasos sanguíneos e quando você tem uma inflamação, esses vasinhos eles ficam mais inchados, maiores. E é por isso que você vê o olho vermelho. E parece que vai saltar os olhos afora, né? Pode ficar inchado e você tem essa vermelhidão no olho justamente por quê? Porque esses vasos ficam mais dilatados, entendeu? Por um problema X ali que aconteceu, que nós vamos ver quais são as causas. Isso é inflamação. Então esses vasinhos, eles ficam mais visíveis, porque quando você olha para a pessoa, você não vê isso. Quando eles ficam mais dilatados, eles ficam mais visíveis e por esse motivo que a pessoa vê o olho da pessoa vermelho. Quem tá com Entendi. conjuntivite, tá Agora, certo? a pergunta que não quer calar, é um vírus ou uma bactéria? Não, vamos vamos falar lá. sobre isso. Então, quando a Quais gente são fala- os sinais ou sintomas, né, Quando a Carol? gente fala de sinais e sintomas, Gu, a gente já vai dividir a conjuntivite na classificação, porque muda um pouco quando você pensa no agente causador da infecção. Então, vamos pensar. Vamos começar pela conjuntivite, por exemplo, bacteriana. Isso, vamos lá, Que é um Carol. agente... Lembra que a bactéria... normalmente Essa é um a agente- perigosa, que tem que se Isso. afastar. Então, você vai ver um olho vermelho, um olho rosado, tá? Vai coçar e vai ter dor. Né? Se você já teve conjuntivite alguma vez, você deve lembrar que às vezes parece até que tem areia no olho. Você fala, nossa, Sim. tá Nossa, doendo. é horrível. Às vezes você não consegue enxergar direito, Quando gruda, não é? então, que dá aquela escapada que dói pra Isso. caramba. Então, e no caso justamente da bacteriana, Carol, o que é que acontece? Muita secreção, né, Ivani? Uma secreção espessa, uma secreção que às vezes parece até meio esverdeada. E a gente vê normalmente isso de manhã. Mas mesmo durante o dia, Gu, é aquela pessoa que tá conversando com você, logo forma a secreção. Você percebe que a pessoa remove e minutos depois já tem secreção ali de volta. Coitada, já vi uma criança uma vez que ela acordou, acho que tava tão grudado o negócio que ela... Mãe, eu não consigo abrir o olho! Meu olho não abre mais! Porque grudou de um jeito, coitado, né, gente? Sim. Que naquele negócio nem conseguia abrir a pálpebra. Em de casa tanta era sofrido, secreção. que eu tenho os cílios longos. É E aí, horrível, quando né? gruda... E dói, né? Não, quando mas aí puxa, quando né? você tem secreção por conjuntivite, é muito catarro que fica. Fica grudando o dia inteiro. Isso. É o que muita é o secreção. catarro? É o resto que a bactéria tá deixando? É a briga da bactéria com as defesas, Aí tem tá? que assistir aquele episódio Que é dos justamente, soldadinhos. exatamente, que é justamente, Gustavo, as defesas vêm nesses vasinhos justamente. É daí, por isso que assim, não dá para ter só a conjuntiva sendo como se fosse um filme plástico que não faz nada. Não, ela é viva, ela tem vasos sanguíneos e neles é que vem justamente a defesa, entendeu? E na hora que você tem bactéria ali, naquele lugar onde não deveria, você tem briga das defesas, células de defesa com as bactérias, acaba tendo esse pus. É como se fosse um pus isso aí, tá? E o grande Agora- problema é que normalmente pode infectar um, mas normalmente vai infectar os dois olhos. Então, você ainda tem um quadro que é muito ruim, porque você tem um comprometimento total dos olhos, essa secreção intensa, dor, ardor, então compromete mesmo a qualidade de vida da porque criança você e do adulto. né? Imagina a criança metendo a mão num olho e você acha que ela não vai Exato. pôr no outro. Ah, pra geral. Quando coça, né? Entendeu? Então passa pro outro e rapidinho ficam os dois. Agora, apesar de ser um quadro que chama mais atenção, Carol, ela é a mais frequente? Não é a mais frequente. De Não longe, é a mais não é a mais frequente. frequente. A mais frequente é a conjuntivite viral. Né, Ivani? Ei, beleza. Que é que a gente vê Vírus, demais, de novo. né? Porque os vírus estão por aí circulando. E normalmente o quadro é parecido, mas eu não tenho essa secreção abundante. Eu tenho aquele olho vermelho, pode doer, coçar, arder, Parece mas... uma conjuntivite mais seca, assim. Isso Exatamente. Às mesmo. vezes tem um pouquinho Tem de um secreção, pouquinho. mas aí você limpa e passa. Mas assim, e é muito frequente ter um olho só. Às vezes depois passa para o outro, né, Carol? Isso. Mas, assim, ela de longe é a mais frequente que a gente tem, certo? E é transmissível? Muito. transmissível. Também O grande problema da transmissível. conjuntivite, super. Muito, Gustavo. Extremamente. Passa para todo mundo, em casa, na escola. Bastou usar a toalha, geral pegou. Não, nem é da toalha, é da mão, Gustavo. É. Da mão, entendeu? No ambiente Mexeu, escolar, não tem acabou. jeito. Você mexeu ali naquela criança, passou a mão no seu olho, pegou na hora, E entendeu? qual que é mais perigosa? A bacteriana, mas a viral tem as suas Ah, complicações. tem. E nós vamos bastante. falar E a gente mais vai da falar viral, sobre Tem assim, alguns tá. vírus que Que são bem são do chatos. mal, É. viu? Tá? Mas- Na verdade, todos são, É, né? mas antes de falar Alguns disso, são mais. existem Mas outras tem causas. outras além dessas. Não são só essas duas. Ah, é? Não, por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha uma alergia a gato, tá? A pessoa tem uma alergia ao gato, beleza, tal. Ela vai na casa de um cidadão que tem gato. Da Luísa Mel. Colou lá na Nossa, casa da lascou-se. Luísa Mel. Não, é melhor evitar essa casa. Porque é o seguinte, muitos Gustavo, motivos. você chegou ali na casa,
da pessoa que tem gato, não precisa nem aparecer o gato, tá? Na hora que a pessoa chegou, ela já começa a coçar o olho, hoje começa a ficar inchado, vermelho, e às vezes não dá pra ficar E aí lá. toca outra it, que é a sinusite. Não, Não? isso é a Rinite. A conjuntivite. rinite, verdade. Ah, sim, mas nós estamos aqui falando de uma outra conjuntivite. que Não, a eu sei, mas conjuntivite, essa pessoa do gato aí já começa Ah, todas inteira. as it. ela inteira. começa, só que é interessante, porque, por exemplo, na alergia ao gato, Gustavo, antes de aparecer a rinite, a conjuntivite já aparece.